E aí, pessoal? Eu preciso que você me dê atenção total agora, porque a pergunta que eu vou responder hoje é uma das mais épicas que já passaram pela cabeça de qualquer fã de Kung Fu Panda. E olha, eu já vi muita gente debater isso na internet, mas ninguém foi fundo de verdade. Ninguém sentou e analisou de verdade quem ganharia, como ganharia e por quê. Hoje a gente vai fazer isso aqui. E se o Tai Lung lutasse contra o Lord Shen? Dois dos vilões mais impressionantes de toda a franquia. Dois personagens com histórias devastadoras, com habilidades absurdas, com motivações que vão muito além de querer dominar o mundo. Um é uma força da natureza, o outro é um gênio frio e calculista. E quando eu colocar eles dois frente a frente aqui, você vai entender que essa luta seria muito mais do que porrada. Seria um choque de duas filosofias completamente opostas sobre o que significa ter poder. Fica aqui comigo até o final, porque vai ter muito mais do que você está esperando. Bora lá! Antes de montar esse confronto, eu preciso que você entenda quem são esses dois personagens de verdade. Porque muita gente vê o Tai Lung como o grandão raivoso do primeiro filme, e o Lord Shen como o pavãozinho elegante do segundo. Mas os dois são muito mais complexos do que isso. E essa complexidade é exatamente o que torna a luta entre eles tão fascinante de imaginar. Vamos começar pelo Tai Lung. O Tai Lung foi encontrado quando ainda era filhote por mestre Shifu, que o criou como um filho. Desde pequenininho, ele foi treinado, moldado, preparado para um único destino, se tornar o dragão guerreiro. Shifu acreditava nele com tudo, botava o nome dele. Dizia que ele era especial, que ele era o escolhido. E o Tai Lung acreditou em cada palavra disso. Ele passou anos se tornando o lutador mais completo que a Vale da Paz já tinha visto. Ele dominava o estilo da neve do leopardo com uma precisão absurda. Era veloz como um relâmpago, forte como uma rocha. Tinha reflexo, tinha técnica, tinha tudo. Era quase perfeito. Quase. Quando chegou o momento de receber o pergaminho do dragão, o próprio mestre Oogway olhou para o Tai Lung e negou. Não disse o motivo claramente. Não sentou para conversar. Só negou. E aquilo partiu o Tai Lung de um jeito que nenhum golpe físico jamais conseguiu. O filho que Shifu criou, o guerreiro que passou a vida inteira treinando para esse momento, foi olhado nos olhos pelo mestre e considerado insuficiente. E o que aconteceu depois? Tai Lung explodiu. Literalmente destruiu o Palácio de Jade, atacou o próprio Shifu, devastou a região inteira. Só foi contido porque o mestre Oogway, aquele jabuti sábio e aparentemente preguiçoso, bloqueou os pontos de pressão do Tai Lung com uma sequência de golpes rápidos e precisos. E ele ficou preso por 20 anos numa prisão no alto de uma montanha isolada, acorrentado ao chão, sem conseguir se mover. 20 anos. 20 anos pensando, ruminando, alimentando a raiva. E quando ele saiu, mais forte, mais focado, mais perigoso do que nunca, ele foi direto atrás do que sentia ser seu por direito. Mas o que faz o Tai Lung realmente especial como personagem e como lutador não é a força bruta. É a combinação entre força, velocidade, técnica e inteligência de combate. Ele analisa o oponente em tempo real. Ele se adapta. E ele lê o corpo do adversário e antecipa os golpes antes mesmo deles acontecerem. No primeiro Kung Fu Panda, ele enfrenta os 5 furiosos sozinho na ponte enorme, 5 dos melhores guerreiros do mundo, e nenhum deles consegue parar ele. Ele usa o próprio ataque da víbora contra ela. Usa o próprio louva-a-Deus como arma contra os outros furiosos. Neutraliza a garça com precisão cirúrgica. E faz tudo isso enquanto avança, sem parar, sem hesitar. E tem a habilidade que o torna único entre todos os lutadores da franquia. O bloqueio dos pontos de pressão. Ele consegue paralisar partes do corpo do oponente tocando em pontos específicos. E na luta contra o Po, ele usa isso várias vezes tentando imobilizar o panda. No corpo normal, isso seria devastador. No Po, não funcionou por razões anatômicas, digamos assim. Mas num oponente comum, é praticamente game over. O Tai Lung é o tipo de guerreiro que só existe uma vez em geração. Shifu disse isso, e Shifu sabia do que estava falando, porque foi ele quem criou esse monstro. Agora vamos falar do Lord Shen. E olha, eu preciso que você largue qualquer ideia que você tem de que o Shen é aquele vilão fraquinho que só ganha porque tem canhões. Porque isso é um erro enorme de leitura do personagem. O Lord Shen nasceu numa família nobre de Gongmen City. Filho de pavões que governavam a cidade mais rica e poderosa da região. Desde cedo ele era diferente, mais inteligente do que os outros, mais obcecado, mais frio.
Enquanto outros brincavam, ele estudava. Enquanto outros dormiam, ele planejava. E ele se tornou obcecado com uma coisa: controlar o destino. Não o destino dos outros, o dele próprio. Quando a vidente leu o futuro dele e disse que um guerreiro de preto e branco o destruiria se ele continuasse no caminho da escuridão, o Shen não aceitou. Ele foi lá e tentou apagar esse futuro na marra. Massacrou uma aldeia inteira de pandas. Uma aldeia inteira. Quando os próprios pais descobriram o que ele fez, eles o exilaram. E pouco tempo depois morreram de desgosto. O Shen perdeu a família, perdeu o trono, perdeu tudo, porque tentou escapar de uma profecia. E durante o exílio, em vez de se arrepender, em vez de mudar, ele se tornou mais perigoso. Ele passou anos desenvolvendo uma arma que tornaria o Kung Fu completamente obsoleto. Um canhão. Depois um exército de canhões. A ideia era simples e aterrorizante. Se você não pode ser o melhor lutador, você cria uma arma que derrota o melhor lutador do mundo sem precisar encarar ele. Mas aqui está o erro que a maioria das pessoas comete ao analisar o Shen. Achar que sem os canhões ele é indefeso. O Lord Shen é um mestre lutador por direito próprio. Ele usa as próprias penas como armas. E lança elas com precisão absurda. É ágil de uma forma que parece impossível para o tamanho dele. No Kung Fu Panda 2, numa cena que muita gente subestima, ele derrota o Mestre Rhino. Com um canhão sim, mas o Mestre Rhino era uma muralha de força pura, e o Shen não hesitou um segundo diante dele. Isso diz muito sobre a mentalidade do personagem, e mais importante que a força física do Shen é a mente dele. Ele é o tipo de oponente que estuda você antes de você perceber que o encontro foi uma armadilha. Ele usa o ambiente, usa as emoções do adversário, usa o medo como ferramenta. Ou, quando o pó está na sua frente no palácio, o Shen não vai logo na força. Ele fala, ele cultura, ele busca a fraqueza emocional e enfia o dedo direto nela. E funciona. Po fica completamente desestabilizado antes de qualquer canhão ser disparado. Isso é o Lord Shen. Um predador que mata antes mesmo de bater. Gente, antes de eu ir mais fundo nessa luta, quero pedir uma coisa pra vocês agora. Se você tá curtindo esse conteúdo, dá um hype no vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e considera se tornar membro aqui. Ser membro tem acesso a conteúdos exclusivos, fica mais perto do canal e ainda ajuda a gente a continuar fazendo esse tipo de análise com qualidade. O botão de membro fica logo abaixo do vídeo. Vai lá agora e depois continua comigo, porque vai ficar ainda melhor aqui. Agora que a gente conhece os dois, vamos montar esse confronto de verdade. E para isso, eu preciso que a gente estabeleça algumas condições, porque dependendo do cenário, a luta muda completamente. Primeiro cenário: luta pura de Kung Fu. Sem canhões, sem exército de lobos, sem truques do ambiente. Só Tai Lung e Lord Shen, frente a frente numa arena imaginária. Aqui o Tai Lung tem vantagem física óbvia. É um leopardo das neves gigante com musculatura absurda, velocidade impressionante e técnica de nível altíssimo. O Shen, fisicamente, é um pavão, mais leve, mais frágil estruturalmente. Se o Tai Lung consegue tocar no Shen, o dano seria enorme, mas aqui entra o problema. O Tai Lung precisaria conseguir tocar no Shen, e o Shen é uma das criaturas mais ágeis da franquia inteira. Ele usa as penas como projéteis em alta velocidade antes do oponente chegar perto. E ele se move de forma errática e imprevisível, nada a ver com o padrão de luta rígido e técnico que o Tai Lung conhece. E qualquer pena que acerte em cheio pode ser suficiente para abrir um corte, para desestabilizar um movimento, para criar uma abertura para a próxima. Numa luta assim, o início seria muito mais equilibrado do que parece. O Tai Lung tentando chegar perto, o Shen usando distância e projéteis para manter o controle. É quase como um boxeador pesado tentando alcançar um velocista que soca e recua sem parar. Mas aqui entra a técnica mais brutal do Tai Lung, o bloqueio dos pontos de pressão. Quando o Tai Lung finalmente tocar no Shen, um único contato estratégico pode paralisar uma asa inteira, um toque no ponto certo do pescoço e o Shen perde coordenação motora. É a habilidade mais devastadora que existe nesse universo, e o Shen provavelmente nunca enfrentou alguém que sabia usá-la, porque só existia uma pessoa no mundo capaz de bloquear um ataque assim com precisão, e era o Mestre Oogway, no cenário de luta pura, numa arena controlada, sem variáveis externas. O Tai Lung vence. É doloroso para fãs do Shen, mas é a realidade física e técnica do confronto. Porém, e esse porém é enorme, o Shen não perderia fácil.
Ele sangraria o Tai Lung o tempo todo com as penas, tentaria achar uma fraqueza emocional, tentaria fazer o Tai Lung errar por raiva. E quando o Tai Lung fica raivoso, ele fica descuidado. Isso o Po usou contra ele. Agora o segundo cenário. A luta no campo do Shen, no porto de Gongmen City, com os canhões disponíveis, com o exército de lobos ao redor, no domínio total do Lord Shen. Aqui o jogo vira completamente. O Tai Lung é incrivelmente poderoso, mas ele nunca enfrentou nada parecido com um canhão. Na prisão dele, em Chorgon, a segurança era feita de crossbows, correntes e argolas. Nada de pólvora, nada de explosão. O Tai Lung não sabe o que é um projétil de canhão, porque esse tipo de arma não existia na Vale da Paz. Enquanto o Po, lá no segundo filme, foi atingido por um canhão de perto e sobreviveu pela física impossível do seu corpo de panda. O Tai Lung não teria essa vantagem. Um projétil direto no peito de um leopardo, por mais poderoso que ele seja, seria devastador, e o Shen sabe disso. Ele não precisaria ser o melhor lutador do mundo se conseguisse manter distância e usar os canhões. Ele só precisaria ser inteligente o suficiente para nunca deixar o Tai Lung chegar perto. E o Shen é exatamente inteligente o suficiente para isso. Nesse cenário, com os canhões, o Lord Shen vence. Não porque é mais forte, não porque é mais habilidoso, mas porque usa o campo de batalha como extensão do próprio poder. E isso, no fundo, é Kung Fu também. Só que numa forma que nenhum mestre tradicional quer admitir. Falando em experiências que mudam o jogo, deixa eu te contar rapidinho de um produto que eu uso e que faz toda a diferença. O Fire TV Stick da Amazon transforma qualquer televisão comum numa Smart TV completa em menos de 5 minutos. Netflix, Prime Video, Disney+, Max, YouTube, tudo na tela grande, com qualidade incrível e controle de voz. É pequenininho, é rápido e o preço é muito acessível. Se você ainda não tem o seu, clica ali embaixo nos produtos relacionados ao vídeo e garante um agora. Vale muito a pena, especialmente para maratonar Kung Fu Panda em telão depois dessa análise. Mas sabe o que é mais interessante nessa comparação entre os dois personagens? Não é a luta em si, é o que os dois têm em comum por baixo de toda aquela agressividade e poder. O Tai Lung e o Lord Shen são, no fundo, o mesmo arquétipo de personagem. Os dois foram moldados por uma rejeição que nunca conseguiram superar. Os dois tiveram figuras de autoridade que os decepcionaram de um jeito que nunca cicatrizou. E os dois canalizaram essa dor de formas absolutamente destrutivas. O Tai Lung foi criado pelo mestre Shifu como o escolhido, acreditou nisso com toda a alma. Alguma coisa dentro dele morreu. Não foi o ego ferido de alguém que perdeu um troféu. Foi a destruição completa da identidade de um ser que tinha sido preparado desde filhote para acreditar que aquele momento era o propósito de toda a sua existência. E a identidade dele ruiu junto. O Lord Shen passou a vida num lar que devia ser seguro, mas onde ele nunca se sentiu verdadeiramente amado ou compreendido. Quando tentou provar algo, quando tentou mudar o destino que o assustava, a própria família o exilou. Os pais, que deviam ser o porto seguro, se tornaram o maior símbolo de rejeição da vida dele. E o Shen nunca mais conseguiu confiar em ninguém depois disso. E aqui está a diferença que muda tudo entre os dois. O Tai Lung quer ser reconhecido. No fundo de toda aquela raiva e destruição, ele quer que alguém olhe para ele e diga: você é suficiente. Você é o escolhido. Você merecia o pergaminho. É por isso que, mesmo podendo ter atacado qualquer outra coisa, mesmo podendo ter fugido e dominado algum outro lugar, ele voltou direto para a Vale da Paz, voltou para o Shifu, voltou para o pergaminho. Não pelo poder que o pergaminho daria, mas pelo que ele significava. Validação. O Lord Shen não quer ser reconhecido. Ele quer controle, quer garantia, quer ter certeza absoluta de que o futuro vai ser exatamente o que ele planejou, porque o presente sempre foi incerto demais para ele. O Shen não precisa do amor de ninguém. Ele só precisa que o mundo se curve, que tudo funcione conforme o plano, que o destino não ouse contrariar o que ele decidiu. E isso, na prática de um confronto entre eles, faria toda a diferença. O Tai Lung numa luta seria violento, intenso e emocional. Se ele ficasse raivoso, ficaria mais perigoso, mas também mais previsível. O Shen poderia usar isso. Poderia cutucar o ego do Tai Lung, falar do Shifu, falar da rejeição, falar do pergaminho, e esperar o Tai Lung cometer um erro por raiva. O Shen numa luta seria frio, calculista e paciente. Ele não entraria em pânico, não se deixaria levar pela emoção. Ele analisaria o padrão de ataque do Tai Lung,
mapearia as fraquezas e agiria exatamente quando o oponente menos esperasse. É a força bruta com coração partido contra a da inteligência estratégica com coração de pedra. E dependendo do dia, qualquer um dos dois poderia ganhar. Agora vamos imaginar o cenário mais épico de todos. E se essa luta acontecesse dentro do universo dos filmes? Se de alguma forma o Tai Lung e o Lord Shen estivessem no mesmo tempo e lugar e tivessem um motivo para se enfrentar, pensa comigo. O Tai Lung foi derrotado pelo Po no final do primeiro Kung Fu Panda. Mas e se ele tivesse escapado? E se em vez de ser destruído pelo golpe do Wuxi, ele tivesse fugido? E se ele tivesse ouvido falar do Lord Shen e dos seus canhões e decidido que aquele pavão era uma ameaça que ele precisava eliminar antes de retomar seus planos? Nesse cenário, o Tai Lung iria até Gongmen City. E o Shen seria avisado de que uma lenda, um monstro, um leopardo que varreu os 5 furiosos como se fossem nada, estava se aproximando da cidade. O que o Shen faria? Ele não esperaria. Ele prepararia uma armadilha. Posicionaria os canhões. Treinaria os lobos. Estudaria tudo o que pudesse sobre o padrão de luta do Tai Lung. E quando o leopardo chegasse, teria um exército esperando. E aqui é onde eu acho que a luta chegaria ao ponto mais dramático. O Tai Lung varreria os lobos. Com facilidade. Porque ele é exatamente esse tipo de lutador. Um exército de lobos não seria problema. Seria uma distração irritante no máximo. Mas enquanto ele avançava pelos lobos, os canhões estariam posicionando. E o Shen, lá do alto, observando tudo com aquele olhar calculista, esperando o momento certo. O primeiro canhão dispararia quando o Tai Lung ainda estivesse no meio dos lobos. A explosão jogaria tudo para longe. E o Tai Lung, que nunca viu pólvora na vida, ficaria com as defesas completamente zeradas por 1 segundo. Só 1 segundo. Mas para um estrategista como o Shen, 1 segundo é tempo mais do que suficiente. Ele desceria do alto usando as asas, jogaria penas como facas em alta velocidade, e tentaria travar o Tai Lung com ferimentos rápidos antes de recuar. O Tai Lung recuperaria o foco e atacaria com tudo, e aqui a luta de verdade começaria. Numa luta como essa no território do Shen, misturando Kung Fu com estratégia de guerra, eu acredito que o resultado seria indefinido por muito tempo. O Tai Lung sofreria dano por causa dos canhões, mas a cada momento que o Shen ficasse perto demais, arriscaria ser paralisado pelo bloqueio dos pontos de pressão. E o Shen, inteligente o suficiente para perceber isso, tentaria nunca ficar perto por tempo suficiente para ser tocado. É o impasse mais fascinante que eu já imaginei em todo o universo de Kung Fu Panda. E tem uma camada final nessa análise que eu acho que é a mais importante de todas e que ninguém fala. A vidente profetizou que o Lord Shen seria destruído por um guerreiro de preto e branco. Ele acreditou que era um panda. Mas e se a profecia fosse ambígua? E se um leopardo das neves com o padrão de manchas pretas sobre um fundo claro pudesse ser interpretado como um guerreiro de preto e branco? Pensa nessa ideia por um momento. O Shen passou a vida fugindo de uma profecia que ele interpretou de uma forma. Mas destino nos filmes de Kung Fu Panda nunca é literal. O mestre Oogway disse coisas que só fizeram sentido muito tempo depois. O pergaminho do dragão, que era considerado o segredo do poder supremo, não tinha nada escrito. A grande revelação era que o poder vinha de dentro, que nada é o que parece ser na superfície. Então se o Tai Lung aparecesse na frente do Shen, esse pavão que passou a vida inteira manipulando, calculando e controlando tudo ao seu redor, encontraria finalmente um oponente que não se encaixava em nenhum esquema que ele tinha montado. Porque o Tai Lung não tem medo, não tem hesitação, não tem passado que o Shen pudesse usar como fraqueza emocional da mesma forma que usou no Po. O Tai Lung não se envergonha de quem é. Ele abraçou completamente o lado sombrio de si mesmo. Não há arrependimento, não há trauma oculto para explorar. Só determinação pura. E o Shen, que nunca enfrentou isso antes, talvez pela primeira vez na vida se sentisse sem saída. Então quem ganha de verdade? A resposta que eu tenho para você é: depende de qual versão de cada um desses personagens estamos falando. E depende das condições da luta. Tai Lung em combate direto, puro, Kung Fu contra Kung Fu. Vence o Lord Shen. A força física, a técnica superior e o bloqueio dos pontos de pressão dariam ao leopardo a vantagem decisiva no momento certo. Lord Shen em seu território com os canhões e o exército vence o Tai Lung. Porque ninguém, nem o guerreiro mais poderoso do mundo, sobrevive a um ataque de artilharia sem ter desenvolvido uma resposta específica para isso, mas numa batalha longa, com os dois usando tudo que tem, num ambiente neutro.
eu aposto no Tai Lung, por uma margem pequena, com muito dano dos dois lados. Mas no final, a combinação de força bruta, velocidade e o bloqueio dos pontos de pressão seria o fator decisivo, porque o Shen pode ser inteligente o tempo todo, mas todo plano tem uma falha. E a falha do Shen sempre foi o orgulho. Ele sempre subestimou o oponente um segundo além do que deveria. E no fundo, os dois personagens têm a mesma derrota inscrita no destino. Não porque eram fracos, mas porque construíram a própria destruição com as próprias mãos. O Tai Lung recusou a paz quando ela foi oferecida. O Shen recusou a redenção no último segundo. Os dois tiveram a chance de escolher diferente. Os dois escolheram o orgulho, e o orgulho, em Kung Fu Panda, sempre cobra um preço. Olha, essa análise é uma das que eu mais gostei de fazer aqui no canal, porque esses dois personagens têm camadas que a maioria das pessoas nunca para pra pensar. Tai Lung e Lord Shen são vilões perfeitos, exatamente porque não são apenas vilões. São espelhos quebrados de personagens que poderiam ter sido heróis se o destino tivesse tratado eles um pouquinho diferente. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu. Inscreve e like rápido, vai lá agora. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!